A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájela Fernandes. Nós estamos aqui nesse canal, meus irmãos, para trazer uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, que tem como base a revista trimestral da editora Betel. E nesse terceiro trimestre de 2026, nós estamos falando sobre o livro de Provérbios, né? Então, quem elaborou esse material foi o nosso bispo Abner Ferreira e tem nos abençoado muito para a honra e glória do Senhor o estudo desse livro. Então aqui mesmo tenho como objetivo trazer algumas informações para que os nossos professores, junto com seus conhecimentos e com o auxílio do Espírito Santo, possa dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos na Escola Bíblica Dominical. Se você está chegando a primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo, que Jesus te abençoe, que você possa participar conosco, curte, comente, compartilhe o vídeo para a honra e glória do Senhor. E se você quiser, entre no site oficial da editora Betel para você ver como faz para adquirir a sua revista física, para que você possa fazer suas anotações e participar conosco da aula para a honra e glória do Senhor. E hoje, meu irmão, nós vamos falar sobre a lição de número 8, meu irmão, que tem como título Pais e Filhos, a responsabilidade de guiar e a graça de seguir. Então nós vamos ver nesta lição a responsabilidade que cai sobre os pais de ensinar os filhos no caminho que deve andar, no caminho cristão, no caminho dos bons costumes, no caminho que agrada ao Senhor, mas também a responsabilidade que cai nos filhos de entender e obedecer esses ensinamentos. Então, é uma via de mão dupla, destaque para os seus alunos. Existe a responsabilidade que será cobrada do pai de ensinar, mas também existe a responsabilidade que será cobrada dos filhos de obedecer. Então, meu irmão, aqui nós precisamos destacar bem isso para os nossos alunos. No texto áureo, o nosso comentarista ele traz Provérbios, capítulo 4, versículo 1, aonde vai dizer: ouvi, filhos, a correção do pai, e estais atentos para conhecerdes a prudência. E na verdade aplicada, nós vamos ver, educar os filhos é um chamado divino confiado aos pais, que devem exercê-lo com amor e firmeza. Aqui é um ponto, né? Nós precisamos entender como pais que temos essa responsabilidade, que Deus colocou a sua herança, os filhos são herança de Deus, e Ele coloca nas mãos dos pais e orienta e ensina que os pais devem ensinar os seus filhos a honrar a Deus, a caminhar conforme a palavra de Deus. Só que o que acontece? O pai precisa ser firme nesse ensinamento, insistir em ensinar, não se deixar cansar, não se deixar abater, porque muitas das vezes o filho não obedece ou o filho não segue aquilo ali. A responsabilidade é você ser o referencial, é ser o gabarito. Não importa se ele está obedecendo ou não, a sua função é ensinar o padrão. Por quê? Porque na hora que Deus for cobrar, o que vai acontecer? O Senhor é justo mesmo. Então ele vai olhar para o pai e vai dizer: não, seu pai te ensinou, foi o gabarito, te mostrou como fazer e você quis não obedecer. Então o Senhor vai vir e vai cobrar daquele filho insensato que não obedeceu. Foi o que nós vemos na vida do Eli. Faltou o que no Eli? A firmeza. O Eli amava seus filhos,
mas o amor encobriu a firmeza do ensino. Então ele via e sabia que seus filhos faziam um monte de coisa errada, mas não teve a firmeza de cobrar, de repreender, de castigar, de fustigar com a vara para que aqueles meninos pudessem andar no caminho certo. Então você vê que quando Deus cobrou do Eli também. Por quê? Porque Eli honrou mais os filhos. O amor de pai foi mais alto do que a firmeza que ele tinha que honrar a Deus corrigindo seus filhos. Então aí falhou a caminhada, o ensino do Eli, e ele foi cobrado por Deus por causa disso. Então nós, como os pais, por mais que amemos os nossos filhos, nós não podemos passar pano nas coisas erradas. Temos que ser firmes e o gabarito dele. Aqui eu não aceito isso, aqui eu não aceito, não consinto com essa sua prática. Eu aqui te ensinei que isso está errado. Nós temos que ter essa firmeza, por mais que amemos os nossos filhos, a obediência, o ensino tem que ser sempre prioridade. Então, aqui nessa verdade aplicada, destaque bem essa palavra, a firmeza no ensino. Não abra mão, porque você ama, não dê jeitinho, não passe pano, não faça vista grossa. Tem que ter firmeza no ensino. Tá certo, tá certo, tá errado. Doa quem doer, meu irmão. Então, destaque aí para o seu aluno essa palavra que o nosso comentarista colocou, firmeza no ensino. Então, destaque aí para o seu aluno. O texto de referência mesmo, o que acontece? O nosso comentarista traz Provérbios capítulo 23, do verso 12, 13, 14, 15, depois ele vai para o 23, 24 e 25. E eu gostaria de destacar para os irmãos que o versículo 14 de Provérbios 23, que vai dizer: fustigarás tu com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Aqui, meu irmão, mostra claramente que nós pais devemos corrigir muitas das vezes com castigo físico, sim, meu irmão. Com a vara. Ninguém está dizendo aqui para espancar, para arrancar pedaço, para humilhar, para torturar o filho, não, meu irmão. Isso aí é errado. Mas uma chinelada, uma varada no bumbum ali, vai fazer toda a diferença na caminhada daquela criança quando ela virar adulto. Porque muitos pais hoje choram porque um dia não deu a palmada que precisava. E hoje o filho está caminhando para o inferno porque está andando em caminhos errados, porque o pai lá atrás não mostrou o gabarito e não corrigiu. Infelizmente, meu irmão, existem pessoas que só aprendem na dor. A dor faz com que aquilo ali, a pessoa lembre de que não pode fazer, porque sentiu a dor. Tem gente que, se não vier a punição, ele não muda o comportamento, meu irmão. Tem pessoa que você vai orientar com palavras, com exemplo, e a pessoa já se corrige naquela maneira. Mas tem outros que você precisa trazer a punição, senão ele não aprende, não corrige o caminho. Então, meu irmão, a gente precisa ter isso aqui em mente. Não retires a criança, não retires a vara, porque nem por isso ela vai morrer. Não retires a disciplina da criança e não retires a vara. Se precisar, aquela varada de goiaba, aquela varada de chinelo, no bumbum, no local certo ali, com a força correspondente, para que a criança aprenda e traga aquilo ali, traga um incômodo, para que ela não faça mais, mesmo. Então, muitas das vezes, tem que deixar trazer a punição para que a pessoa aprenda. Eu vivi uma coisa muito antiga na minha vida. Uma vez minha mãe me ensinou: não bota o dedo nesse coisa da televisão, vai levar um choque, não bota dedo aí, não bota. E eu fui ali um dia e botei, meu irmão, levei um choque, nunca mais botei o dedo ali. Por quê? Ela deixou eu ser castigado pela minha atitude. Para quê? Para que aquilo ali trouxesse aprendizado. Foi falado,
foi ensinado, não bota o dedo, não faz. A pessoa pagou para ver, então você como pai deixa. Um choque ali não vai matar. E aí a pessoa nunca mais botei o dedo lá, meu irmão, porque aquilo gerou uma dor, gerou um susto. Então, muitas das vezes, nós precisamos sim punir. É igual você fala, não bota aí, que eu vou te dar uma varada. Se continuar fazendo, você tem que dar firmeza no ensino. Porque senão a sua palavra cai em descredibilidade com a criança, com o adolescente. Então você avisou uma vez, o primeiro tiro é advertência, o segundo tiro é para parar, o terceiro é de punição, meu irmão. É a mesma coisa. Tem que falar, a pessoa não está dando ouvido, você fala mais uma vez, na terceira você vai para a vara, e aquilo ali vai marcar e a pessoa não vai fazer mais, porque gerou dor. Tem que muitas das vezes trazer a punição para poder ter credibilidade e a pessoa mudar o comportamento. Então aqui, essa introdução precisa ser destacada para os nossos alunos. Aí no capítulo 1, nós vamos ver o quê? Educar os filhos conforme a palavra de Deus. Porque quem ama, educa, né? Então quem ama não hesita em disciplinar. Mas você vai educar e vai ensinar o quê? Os padrões do mundo? Não, mesmo. Nós somos cristãos, nós precisamos ensinar o padrão bíblico, mas é ensinar com exemplo. Nós precisamos ser o exemplo do ensino. Falar é muito fácil, mas fazer é mais difícil. Então, para o filho aprender, para você educá-lo no caminho do Senhor, você tem que falar e você tem que fazer também. É o exemplo que muda, né, a diferença. Então, nós precisamos ensinar nossos filhos com equilíbrio. Para quê? Para que quando ele cresça um adulto equilibrado e não um adulto mimado. É aqui que muitas das vezes você vê cristão nos dias de hoje tudo melindroso, porque não foram criados da maneira correta. Meu irmão, preste bem atenção, o nosso relacionamento com Deus é pai com filho, e ele precisa ser espelhado para os nossos filhos. E com Deus não é assim, tem hora que Deus dá, tem hora que Deus não dá. Tem hora que Deus dá sim, tem hora que Deus dá não. Esse é o padrão, meu irmão. Tem momento que você sabe que pode dar e tem momento que você sabe que não pode dar. Tem que ensinar seu filho dessa maneira. Para quê? Para que ele não fique melindroso quando uma coisa não der certo, quando uma coisa não sair do jeito que ele quer. O ensino, a disciplina equilibrada vai fazer uma pessoa ser madura. E se tiver um não, ele segue a vida. E se tiver um sim, ele também segue. Então, meu irmão, a gente precisa criar a criança da maneira correta para ela se tornar um adulto que maduro e equilibrado. Porque hoje em dia o que mais vemos dentro da igreja são crentes imaturos e desequilibrados, que não pode receber um não, que não pode ter uma mudança, que não pode fazer nada diferente, que as coisas não podem ser do jeito que ele não quer, que ele logo melindra. Então destaque isso para o seu aluno. A obediência na formação do caráter. Então é isso que nós estamos falando, porque você vai formar o caráter maduro no seu filho. Então a obediência é se sim, sim, se não, não. Ele precisa obedecer o sim e obedecer o não. Crente que fica fazendo malcriação é porque foi crente criado sem a obediência, sem a lição de obedecer ao pai, sem criar caso, sem retaliação. Isso que nós precisamos passar para que eles possam crescer e ser adultos equilibrados, com caráter maduro e cristão, prontos para viver o sim, mas prontos para viver o não também. Então destaque aí para o seu aluno. No tópico 1.2 ele vai falar sobre ensinar a criança no caminho. E aqui eu gostaria de destacar para os irmãos que para você ensinar alguém no caminho, você precisa estar no caminho junto. E grande problema hoje é que as pessoas querem ensinar o filho no caminho que deve andar, mas eles mesmos não andam no caminho. Querem dar instrução de longe. Isso não dá certo. Você tem que dar instrução perto, meu.
É igual quando você vai ensinar uma pessoa um percurso para ela andar. Você não está junto com ela no carro. Então você ensina lá no início e diz, ó, você vai reto aqui, dobra a direita, dobra a esquerda, sobe, desce, passa por debaixo, lá vai, sobe o viaduto, passa pelo túnel. Meu irmão, preste bem atenção, quando a pessoa saiu dali, ela já esqueceu tudinho que você falou. E na hora ela vira para a esquerda, era para a direita, e na hora ela sobe o viaduto e era para passar por debaixo, ela se perde. Por quê? Você ensinou lá na ponta e não foi com ela no caminho. Agora, se você está dentro do carro junto, aí você vai, aqui é a direita, ali é a esquerda, aqui você sobe, aqui você desce. Tu tá junto, ela chega no destino. E depois, ela guardou o caminho. Porque você foi falando, foi junto, foi uma vez, foi duas vezes, foi três, na quarta ela já vai sozinha. É assim que o pai ensina. Ensina o menino no caminho que deve andar. Mas tu, pai, tem que andar no caminho também. Senão não consegue ensinar. Você vai falar, ela vai esquecer ali e vai se perder no caminho. Então, esse é o tópico. Nós precisamos estar juntos com nossos filhos no caminho, dando exemplo, partindo com eles de mão dada no caminho que é Cristo Jesus para chegar no céu. Então destaque aí para os seus filhos. E no tópico 1.3, ensinando o filho no caminho que deve andar conforme a palavra de Deus, aqui é o ponto principal desse ensinamento para os pais que a Bíblia nos dá. Ensina o menino no caminho que deve andar pelo seu exemplo, indo junto com ele no caminho. Palavras os ventos levam, mas exemplo convence, meu irmão. O exemplo muda. Então seu filho precisa ver você fazendo. Não adianta você dizer, meu filho tem que orar, tem que jejuar, tem que entregar o dízimo, tem que obedecer o pastor, tem que isso, tem que aquilo, encher o menino de regra, mas ele não vê você fazer nada do que tu falou. Acabou, meu irmão, perde a credibilidade, perde totalmente o vínculo. Ele pode até obedecer no início, porque você está obrigando, mas quando ele crescer, ele vai cair por terra tudo, porque ele vai dizer, você falou e também não fazia, eu também não faço nada. Então, o exemplo é o que arrasta, o exemplo é o que faz a diferença. Se você quer que seu filho ore, ore você primeiro. Se você quer que ele jejue, jejue você primeiro. Você quer que ele tenha compromisso com Deus, tenha você primeiro, meu. Seja o exemplo. Olha aqui, meu filho, como é que o pai faz? Como é que vamos para a igreja? Olha a hora, olha o dia, hoje é dia do culto. Vamos fazer aqui o culto doméstico. Vamos orar junto, vamos fazer, vamos ler a palavra. Mas tem pai que quer exigir essas coisas todas do filho, mas ele mesmo não faz. Quer que o filho seja honesto, mas vive mentindo, vive devendo. O filho só vê coisas erradas. Então, meu irmão, preste bem atenção nisso. A responsabilidade do ensino é o exemplo. É a mesma coisa. Pregue, se possível for, com palavras. É a mesma coisa. Ensine, se possível for, com palavras. Mas seja o exemplo, seja o gabarito. Como eu falei lá no início. Se o filho não seguir e você foi gabarito, Deus vai cobrar só dele. Mas se o filho não seguir e você não for o gabarito, Deus vai cobrar de você também. Então destaque isso para o seu aluno. O exemplo arrasta, meu irmão. Aqui é o ponto fundamental. Para criar filho, precisa ser exemplo na presença do Senhor. Seja o gabarito, meu. Mostre o que é certo e procure fazer com amor, com dedicação e com exemplo, que é o que vai falar aqui o tópico 2. O dever amoroso dos pais. Então aqui, meu irmão, aqui a gente precisa entender que nós precisamos ensinar, mas com amor. Saber falar, saber se posicionar. Muitas das vezes a gente perde o relacionamento com o nosso filho porque a gente quer impor a coisa certa. E você precisa explicar por que a coisa tem que ser feita daquela maneira. A maneira de falar
faz toda a diferença na hora de você ganhar o aluno. Então, muitas das vezes, tem professores, né, trazendo um exemplo do professor, que ele tem muito conhecimento, mas ele não sabe o quê? Ensinar. Por quê? Não tem a metodologia correta. E às vezes o outro que nem tem tanto conhecimento, ele ensina e o aluno aprende e replica aquilo ali. A mesma coisa no pai. Nós precisamos ensinar nossos filhos com amor, com sabedoria, né? Não é deixar a vara, não é nada disso, mas é você entender como passar, né? E entender também como reagir quando o seu filho não faz aquilo que você orienta, quando ele não conseguiu colocar em prática o seu ensinamento. Então a gente precisa ter o amor para cuidar, para ensinar. O nosso Deus, ele nos ama, e ele ensina de novo, ele avisa. Quando ele castiga, é para não deixar a pessoa morrer, é para poder trazer a pessoa de volta. Mas Deus tem a sua metodologia baseada em quê? No amor. Ele ajuda, ele tem a forma correta de se expressar. E muitas das vezes os pais são muito autoritários e levam os filhos ao desânimo. Então nós precisamos entender como ensinar também a verdade para que ela possa ser aprendida e tenha prazer em ser exercida pelos nossos filhos. Então destaque aí para o seu aluno. E aí vem a educação no lar, né? Nós precisamos mostrar aos nossos filhos, educá-los no caminho que deve andar dentro de casa. A casa é o padrão. Não se pode terceirizar. Meu irmão, destaque isso para o seu aluno. O dever dos pais de ensinar começa em casa. Não se pode terceirizar esse dever. Muitos pais esquecem disso e a tia da escola, da igreja que ensine. Ah, lá na igreja ele já lê com a tia, não precisa aqui não. Na escola ele vai aprender. Meu irmão, o gabarito é seu. Os pais são o gabarito para o filho, para que quando ele vá para a rua, vá para a escola, vá para algum outro lugar, tudo aquilo que for falado para ele, ele vai levar para o gabarito e o que encaixar, ele aceita. E o que não encaixar, ele vai dizer, lá em casa meu pai não ensina assim não. Essa é a melhor forma de ensinar. Por quê? Porque nós não vamos estar 24 horas com o nosso filho. Ele vai para a escola, ele vai para a faculdade, ele vai com os coleguinhas na rua. Então ele vai estar exposto a várias formas de ensino, a várias verdades que muitas das vezes não são verdades bíblicas. Há vários costumes mundanos expostos na vida dele. Mas se ele já sai de casa com o gabarito bíblico, quando chegar na rua vai dizer, isso aí não está certo não. Meu pai lá em casa não faz assim não. E aí ele vai rejeitar. Mas nós não podemos abrir mão de ensinar em casa. Tem que ter tempo, tem que investir, tem que mostrar, tem que ser exemplo. É culto no lar, é leitura bíblica. Você precisa ouvir as demandas do seu filho, o que ele traz para você reverter e mostrar o certo. Muitas das vezes, mesmo, os pais não conversam com o filho. Não perguntam o que falaram lá, o que disseram, o que eles falaram sobre isso. Você não vê o que teu filho está trazendo, o que ele está ouvindo. Porque essa é uma das formas de corrigir também. Porque às vezes a pessoa traz uma informação errada e você corrige com a palavra e aquilo ali serve de referencial. Porque o filho tem o pai como gabarito, a mãe como gabarito. Então ele traz uma informação, ó, lá na escola falou isso, isso, isso. O pai e a mãe vai dizer, não, meu filho, isso está errado. A Bíblia diz assim, a Bíblia fala para fazer assim. E aí a criança vai ter como gabarito o que o pai e a mãe falam. Mas se não tiver educação em casa, o que vai ficar para ela? O que falaram na escola, o que a tia ensinou, os que os coleguinhas fazem. Então o pai precisa ter esse momento de interação com os filhos
para saber também o que eles estão ouvindo de fora para poder corrigir. Foi isso que Jesus fez com os discípulos. O que eles falam de mim? Traga as informações de fora. E os discípulos começaram a falar, eles falam isso, falam aquilo. Eram as informações que os discípulos estavam recebendo na rua. Então o Senhor esperou e deixou vir a verdade. Foi quando Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai dizer: essa é a verdade. Serviu de ensino. Eles tinham várias informações, Jesus deixou eles falar, não criticou. Fala, o que eles estão dizendo? Isso, isso, isso. Jesus trouxe os discípulos para ele e depois ele permitiu o quê? Trouxe a verdade que quebrou todas aquelas informações que eles estavam recebendo errado no dia a dia. A mesma coisa o filho. Você precisa deixar ele entregar o que estão falando. Por mais absurdo que seja, deixa ele falar, deixa ele entregar, mas tem que ter esse tempo da educação. Quando ele terminar, aí você corrige. Meu filho, a Bíblia diz isso. Você vê seu pai e sua mãe fazendo isso que estão falando lá que é certo? Seu pai e sua mãe andam desse jeito, conversam, fazem essas atitudes, aí você quebra no exemplo. É assim que a gente ensina. Então, meu filho, o que estão te falando lá não é um ensinamento correto. E ensino certo é o que nós temos aqui, baseado na palavra. Mas o bom é você ter o exemplo de dizer, você vê seu pai fazendo isso com sua mãe, falando assim, ou falando assado, ou fazendo essa atitude que lá na escola disseram que é certo, aí o menino vai ver e vai dizer, não, eu não vejo. Então, esse é o padrão que nós precisamos viver. Então, essa educação no lar precisa voltar a ser base. Não terceirize a educação dos seus filhos em nenhum aspecto, nem na parte moral, nem na parte religiosa, nem na parte cristã. Não terceirize. Observe, veja o que eles estão aprendendo e corrija também. Essa é uma forma de ensinar também. Depois, a boa educação não provoca ira. Então a Bíblia nos orienta aos pais também que nós não devemos o quê? Trazer a ira para os nossos filhos. Então a gente precisa ensinar com amor, sem autoritarismo, sem violência no ensino, né? Então a gente precisa observar como é a maneira que o seu filho vai aprender. Aqui é o ponto fundamental. O professor ele precisa observar a sua turma, entender qual é a melhor metodologia de ensino para aquela turma. Às vezes é um recurso visual, às vezes é uma atividade lúdica, às vezes é um recurso auditivo. Ele tem que entender isso. E às vezes nós, como pais dentro de casa, a gente provoca a ira porque somos muito autoritários, queremos impor a verdade goela abaixo, sem entender qual é a maneira que os nossos filhos melhores aprendem. Tem criança que gosta de fazer vídeos, que gosta de ver as coisas. Tem criança que prefere ouvir, tem criança que prefere um grupo, uma brincadeira. Então você precisa, né, aprender ali, entender a forma que seu filho melhor aprende para fazer. Porque muitas das vezes, meu, é muito autoritarismo, é imposição, é gritaria, é violência, e aquilo ali desanima. O filho até vai porque está sendo obrigado. O ideal, meu irmão, é a gente ensinar o caminho e o filho andar com prazer nele. Ter prazer em nos obedecer. Ter prazer em estar em conformidade com a palavra do Senhor. Isso nós conseguimos sem autoritarismo, sem violência, sem essas coisas demais que acontecem, que traz revolta para o filho. Isso a gente precisa evitar. Nós precisamos tentar buscar a melhor maneira de ensinar para não provocar a ira, né? Não irritei os vossos filhos para que eles não percam o ânimo, né? Então aquela coisa, você não sabe, você é burro, você é isso, você é aquilo, você não aprende, eu desisto de você, essas palavras
não fazem parte do ensino cristão. Isso leva ele ao desânimo. Meu pai diz que eu sou burro mesmo, vou aprender, largo para lá. Não, meu irmão, nós precisamos saber a forma de expressar. Mesmo quando está errado, você precisa mostrar. Meu filho, já não te mostrei, olha como é que é, por que você não fez, por que você não está conseguindo obedecer, saber a dificuldade. Porque se você ficar insistindo, tá vendo que não está dando certo e insistindo, você vai trazer o desânimo e irritar o filho. Então procure saber o que houve, por que você não conseguiu obedecer o que eu falei, por que você não fez dessa forma. Então você, muitas das vezes, a criança não entendeu bem, às vezes tem uma justificativa que quando a gente busca, a gente consegue trazer o filho para a gente passar um ensinamento melhor, sem causar desânimo, sem causar, né, a ira no filho, a revolta, porque se revoltar mesmo, ele se tranca e aí fica muito mais difícil para a gente ensinar alguma coisa. Destaque aí para o seu aluno. No tópico 2.3, devemos ter amizade entre nossos filhos. Então aqui é uma coisa, como eu já falei lá no início, o pai e a mãe precisam ser amigos. Para quê? Para que o filho tenha segurança em trazer as suas dúvidas para o pai e para a mãe. Porque muitas das vezes o pai se coloca como um ditador, a mãe ela se coloca em posição de superioridade, e o que acontece? A criança não consegue, né, o adolescente, a criança não tem segurança para trazer aquela demanda que está incomodando ele, para contar alguma coisa que aconteceu. E é aí que falta quem? A amizade entre o pai e o filho. Para quê? Para que o filho tenha segurança de contar para o pai qualquer coisa, mesmo que seja uma coisa vergonhosa, ele vai ter tranquilidade de saber, não, meu pai é meu amigo, vai me ouvir, vai me orientar, não vai me ridicularizar, não vai me escarnecer, não vai me violentar por causa disso, ele vai me ouvir. E aí você tendo essa abertura, você corrige. Essa amizade aqui não é a amizade que seu filho tem com o coleguinha da escola, que faz tudo de errado com ele, e eles não estão nem aí, são colegas, vivem no riso. Essa amizade aqui é para você ter acesso à intimidade do seu filho, para que ele tenha segurança de falar qualquer coisa, por mais íntima que seja, que aconteceu com ele. Ele precisa ter essa segurança para levar essa informação para você, e aí você, como pai e amigo, corrigir, não apoiar, porque o amigo da rua, ele apoia qualquer coisa que o outro faz. O pai, ele tem amizade, aqui é diferente. Essa amizade é acesso para que você venha como pai e corrija e ponha limite e saiba o que está acontecendo com o seu filho. Então, destaque aí para o seu aluno a importância de sermos amigos dos nossos filhos. O capítulo 3, meu irmão, o dever amoroso dos filhos. Agora, o texto aqui é uma lição de mão dupla, como falamos no início. Responsabilidade dos pais para ensinar, e agora nós vamos falar sobre a responsabilidade do filho de obedecer e de aprender. Então, o dever amoroso dos filhos, agora jogo inverte. Agora é a posição dos filhos em saber que o pai e a mãe quer o melhor para eles e eles procurem obedecer e agir de maneira que o quê? Honre os pais. Esse é o 5º mandamento do Decálogo. A responsabilidade que Deus colocou do pai do filho honrar os pais, não só na obediência, mas no sustento, no cuidado, quando os pais não tiverem condições mais de fazê-lo sozinho. Honrar pai e mãe é o que nós precisamos para quê? Para termos vivência e prolongação de dias. É o primeiro mandamento que Deus dá como promessa, com recompensa, para você ver como é importante honrar pai e mãe. E aqui é um ponto fundamental mesmo. Nós precisamos entender que é um dever dos filhos honrar pai e mãe
independente de como eles tenham sido com a gente. Esse é o ponto fundamental. Não diz honra pai e mãe se ele foi presente, se ele foi bom, se ele foi teu amigo, se isso, se aquilo. Não. O texto diz honra o pai e a mãe. É seu pai, é sua mãe, honre-me. Por mais que tenha sido falha, por mais que não tenha sido às vezes um bom pai como você queria que tivesse sido, mas é seu pai, é sua mãe, nós precisamos honrar, porque é Deus se agrada de quem faz assim, porque cumpre e obedece um mandamento. E nós vemos Jesus dando um exemplo, né? E às vezes honrar pai e mãe com obediência é difícil, mas Jesus honrou, né? Jesus honrou o seu pai com a obediência para ir morrer na cruz. A pior morte daquela época, uma morte horrível, mas era o que o pai queria, era a vontade do pai. O filho obedeceu, o filho honrou, não ficou questionando, não ficou botando dificuldade, cumpriu a vontade do pai, que era que ele morresse na cruz do Calvário. Esse é o exemplo para nós. Nem sempre honrar pai e mãe vai ser fácil. Muitas das vezes é difícil, você muitas das vezes não tem condições ou não tem tempo, mas você precisa se esforçar para cumprir, assim como Jesus se esforçou para obedecer e honrar o seu pai naquela vontade que o pai tinha sobre a vida dele. Então, honrar pai e mãe é fundamental para nós, né? E aí depois ele vai falar, obedecer aos pais. Obedecer é respeitar por amor e confiança quem? A autoridade dos pais, mesmo. Você precisa entender que no mundo espiritual, quando você obedece a seu pai, há uma recompensa, há honra no céu, porque quem honra a unção que a outra pessoa tem, é a unção que ela mesmo vai receber. Quem honra pai e mãe, um dia vai ter um filho que vai honrar ele também. Então a gente precisa entender essa responsabilidade. E aqui eu faço somente um adendo para os nossos alunos sobre o seguinte: essa obediência não é cega. Nós precisamos obedecer aos pais e a pai e mãe conforme a palavra do Senhor. A palavra é prioridade. Muitos filhos vão dizer, mas meu pai mandou fazer isso, meu pai mandou fazer aquilo. Meu irmão, se não for conforme a palavra de Deus, você não pode obedecer. É igual a autoridade. Nossas autoridades, nós temos que obedecer. Mas se eles mandar fazer uma coisa contrária à palavra de Deus, nós não vamos obedecer. Porque a palavra é a prioridade. Então nós temos que honrar nosso pai, obedecer a nosso pai e mãe, honrá-lo. Mas se eles mandarem fazer alguma coisa que vai contra a palavra do Senhor, aí você tem que pular fora. Você tem que dizer, com todo respeito, meu pai e minha mãe, isso aqui eu não faço, porque isso vai contra a palavra do Senhor, que é a prioridade, que é o gabarito, que é a constituição maior da minha vida. Então destaque aí para o seu aluno. Mas faz parte de honrar pai e mãe a obediência. Aí faz parte de honrar pai e mãe o cuidar dos pais aonde? Na velhice. Meu. É difícil? É. Muitos pais têm problema, muito pai fica com dificuldade e às vezes o filho não tem como, né? Pai e mãe, e às vezes não tem como cuidar dos dois, mas é uma responsabilidade que temos que fazer. Faz parte, porque o filho honra, assim como o pai cuidou de você quando você não tinha condições, que era quando era criança, agora você tem que cuidar dos pais quando eles estão na velhice. É a mão dupla, é a recompensa agora, é a restituição, é o retorno. Por mais difícil que seja, por mais com dificuldade que tenha, você precisa honrar os pais e as mães na hora de cuidar deles na velhice. Destaque isso para o seu aluno. Muitos filhos desprezam o pai e a mãe na hora da velhice, na hora do aperto. E aí o que acontece? O Senhor vai recompensar conforme as suas obras. Deus está vendo
a negligência. O que você está fazendo? Você precisa honrar, você precisa cuidar, por mais difícil, por mais pesado que seja, precisa dar um jeito de cuidar dos pais na velhice. E aqui Jesus traz um grande ensinamento. Por quê? Na época dele, os escribas fariseus, o que eles faziam? Não honravam os pais na velhice, deixavam os pais morrer à míngua, tendo dinheiro e tendo condição de honrar. E ainda por cima, diziam que não tinha condição de cuidar porque estavam honrando as casas de Deus com as suas rendas. E é o tal do Corban. Eles inventaram um tal de Corban para dizer naquela sociedade o seguinte: o dinheiro que eu teria agora para cuidar do meu pai e da minha mãe, eu vou levar para a igreja, eu vou levar para o templo. E eles nem levavam para o templo e nem cuidavam dos pais. E eles usavam para si próprio, egoísta. E o Senhor falou: esses são hipócritas, são religiosos. Isso não é certo, porque não pode colocar as coisas que você tem que cuidar dos seus pais para dizer que está usando na casa de Deus, quando na verdade nem isso vocês estão fazendo. Porque a lei do Senhor, ela prevê que a vida é superior à lei, meu irmão. Então, se você vai levar uma oferta na casa do Senhor e seu pai e sua mãe estão passando fome, a sua oferta não será aceita, porque você está deixando uma vida que te honrou, que cuidou de você na míngua, meu irmão. Então, muitas das vezes, Deus está falando para quê que Jesus está falando? Não, se você não tem para dar oferta e cuidar do pai, cuide do pai e depois dê oferta quando puder. Porque a vida é superior à lei, meu irmão. Então, nós precisamos cuidar. E eles faziam isso de hipocrisia. E muitas das vezes os filhos hoje fazem a mesma coisa. O filho tem condição, tem uma situação boa e deixa o pai e a mãe morrer na míngua. Meu irmão, preste bem atenção. Quem faz isso não vai herdar o reino de Deus, porque está contrário ao 5º mandamento. E Deus retribui, o Senhor não deixa passar nada. Ele diz lá em Apocalipse: eu sou aquele que conheço as tuas obras. Não tem como esconder. Então Deus está vendo, meu irmão. Se você tem condições, se você não tem, se você está honrando, se você está cuidando, por mais difícil que seja. Então isso faz parte do 5º mandamento. Então temos que cuidar dos pais na velhice, para que um dia o seu filho cuide de você na velhice também. Porque a velhice chega para todo mundo, meu. Então preste bem atenção nisso. Cuide dos seus pais para que Deus possa te honrar também e cuidar de você. Faz parte. Então destaque isso para o seu aluno, né? Que o filho tem o dever amoroso de obedecer, de honrar e de cuidar. É uma retribuição de tudo aquilo que os pais já fizeram por ele. E o Senhor se agrada disso e nos ajuda a fazer essa honra, a fazer esse cuidado, por mais difícil que seja. Tá bom, meu? Que Deus te abençoe, que você tenha uma aula extraordinária na presença do Senhor e até a nossa próxima videoaula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.